Quando a gente fala em educação à distância, a gente tem todo o aspecto legal da educação à distância, todos os parâmetros, aonde a educação à distância chega, ela chega no mundo corporativo, ela chega no ensino técnico, ela chega na graduação, ela chega na pós-graduação. Beleza, isso vocês já entenderam, né? Mas como que ela chega hoje com o uso das tecnologias, né? As famosas TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. Então as TICs hoje cada vez mais forte nas instituições de ensino, nas empresas em si, mostra que a educação à distância cada vez mais é informatizada. Porque como eu disse, a educação à distância antigamente era feita por carta, por correio, a gente aprendia por correio. Hoje não, hoje você tem o tempo real e poder trabalhar com um aluno de forma direta. Isso só acontece graças aos famosos AVAs, tá? O AVA, não é AVA, hein? É o AVA, tá? AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Como diz aqui, ó, AVA, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é só a sigla, né? AVA, famoso AVA. É o local virtual onde, em geral, os cursos na modalidade à distância ou semipresencial acontecem. São ambientes que utilizam plataformas especialmente planejadas para abrigar cursos. Tá ok? Então, é no AVA que as informações vão ficar armazenadas. Lembrando, quando a gente fala em armazenamento de informações na informática, a gente vai ver uma coisa que vocês já estudaram, que começa com B, uma sigla, e a outra com D. Lembram? Lembram? Banco de dados. Opa! Banco de dados. Lembram dos bancos de dados? Ou os famosos database? Quando a gente fala em banco de dados, o que a gente está falando? Oracle, não é isso? MySQL, certo? SQL Server, tá? O famoso, o DBase, quando eu comecei a trabalhar com Clipper, eu usava DBase, até deu uma saudade aqui. E o do próprio pacote Office, né? Pacote Office, o Access. Muito bem. O aluno, ele vai fazer prova, ele vai postar atividade, tudo isso fica armazenado em um banco de dados. Por isso que eu estou falando de banco de dados. Esse banco de dados, ele sempre tem que se comunicar com uma linguagem de programação, com um sistema de informação. Nas empresas, nós temos os famosos ERP, lembram de ERP? Enterprise Resource Planning, que é a ideia dos sistemas de informação integrados, tá certo? No caso dos AVAs, né, eles que vão se comunicar com os respectivos bancos de dados e vão armazenar as informações. Então o AVA, ele é é o coração da educação à distância nos dias de hoje, falando em informática. Se eu não tiver um AVA instalado, um AVA que seja estável, tá? Que não fique caindo o tempo inteiro e assim vai, certamente a chance de eu ter algum fracasso na minha escola, no meu curso de educação à distância é muito grande, tá certo? Muito bem, aí eu fiz uma pergunta provocativa para vocês aqui, perguntando, né? O que é LMS? O que é LMS? LMS é da sigla Learn Management System, que se a gente traduzir ao pé da letra, Sistema de Administração do Conhecimento, né? Learning Management System, ou seja, é AVA em inglês, tá certo? Então quando eu falar LMS, se você trabalhar com alguém e falar qual é o LMS que você está usando para estudar, qual que é o AVA, é a mesma coisa. AVA e LMS é igual no computador. No computador nós temos a CPU, não temos? Central Process Unit,
que em português significa Unidade Central de Processamento. Ou seja, se eu falar CPU, se eu falar UCP, eu estou falando da mesma coisa. Então, quando eu falo AVA ou eu falo LMS, eu estou falando da mesma coisa. Tá certo? Tudo bem? Tá claro? Legal. Quando a gente trabalha com educação à distância, uma parte importante para o sucesso dela, como vocês já sabem, é o AVA funcionar corretamente. Então é muito importante que a escola, a instituição de ensino, ao implantar um AVA, ela tenha certeza qual plataforma ela vai querer usar. E saber se essa plataforma vai, quando a gente pensa em alguma coisa assim, em sistema, se os requisitos que a instituição precisam serão consumados, serão satisfatórios em relação ao que o sistema oferecer. Muito bem. No mercado hoje a gente tem alguns AVAs que eu trouxe para vocês aqui, os mais conhecidos. Nós temos o Moodle, que com certeza é o mais conhecido do mercado, tá certo? O Moodle, certamente, se você faz um curso à distância, a chance de você estar utilizando o Moodle é muito grande. Nós temos o Chamilo, que também é uma plataforma bem interessante, uma plataforma bem rica, bem legal para se trabalhar com educação à distância, com o AVA. Nós temos o Blackboard, que também é muito utilizado, principalmente por universidades, tá? Que ele já no caso, ele é pago. E nós temos o Sakai, no Brasil não é tão utilizado. Eu diria que no mundo inteiro, o mais utilizado de todos é o Moodle. Por quê? O Moodle, ele é o que a gente chama de Open Source. Pessoal aí, os fãs de Linux, né, que gostam aí de Open Source, quando já pensar, não, é o Moodle que eu quero, é esse cara que eu quero. Que, fazendo uma tradução, uma versão para o português, é o famoso código aberto. Ou seja, o código dele é todinho aberto, ele utiliza a linguagem PHP e o banco de dados MySQL. Por que eu estou falando tão tecnicamente? Porque são questões que podem cair aí no seu concurso, tá? Quando o assunto for educação à distância. E por ser código aberto, o que muitas instituições fazem? Ela pega um Moodle e aí ela cria o AVA dela, ela cria o ambiente virtual de aprendizagem dela. Ou seja, é um Moodle mutante, vamos dizer assim, é um Moodle mutante. Então, é um Moodle com a cara da instituição, tá? Quando eu digo com a cara, não é simplesmente só mudar logotipo, que isso também é bem tranquilo. É mudar mesmo a funcionalidade em si, tá? O Moodle, por ser código aberto, tem muitos servidores que ele já vem até com o Moodle e você só configura. Para vocês terem uma ideia, para a aula de hoje, ó, eu até configurei o Moodle no meu site para poder mostrar para vocês. Vamos ver se vai abrir aqui, ó. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui tem uma carinha do Moodle, né? Então tá lá, eu criei só para poder fazer uma demonstração para vocês. Tem lá, o vídeo treinamento tecnológico. Aí reparem aqui, ó, eu coloquei um logotipo, aqui seria o logotipo da universidade que a pessoa estuda, tal. Eu coloquei uma caricatura minha aqui, fazer uma brincadeira. Aí aqui tem um calendário, que é fundamental quando se trabalha com educação à distância, né? Porque é com calendário que você cria aquela rotina de estudo mesmo, que acaba sendo um problema para muita gente. A parte de acesso, onde nós temos aí onde vai ser inserido o nome do usuário, a senha e poder fazer o acesso, tá certo? Então aqui ele diz quantos usuários tem online, não tem ninguém, porque essa escola não existe, tá? Aí tem aqui a parte de navegação, ou seja, aqui, se eu tivesse os cursos, é aqui que teria a lista dos cursos disponíveis para eu poder me matricular, para eu poder estudar. Então, mais ou menos essa é a carinha do Moodle. Se a gente for no Google, e buscar aqui Moodle, olha só que legal. Se eu puxar aqui em imagens,
Aqui tem o logotipo do Moodle, que não é a ideia. Olha aqui, ó, se eu puxar aqui uma tela, ó. Vamos pôr ela para carregar aqui. Vocês vão ver que a tela ela é bem parecida com o que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Então aqui, ó, ele tem, né, o calendário, tá certo? Ele tem aqui todo o calendário, ele tem a parte, ó, aqui a imagem abriu legal, ó. Então ele tem aqui, ó, o calendário, que é o que eu mostrei para vocês. Lembra que eu falei que ele era editável? Então, por exemplo, no meu caso lá, poderia eu trocar o idioma, tá? Aqui se eu posso criar um novo curso, que essa imagem aqui, o curso está instalado totalmente em inglês, tá certo? Se eu voltar aqui, ó, em imagens, deixa eu puxar alguma tela do Moodle aqui para vocês terem uma ideia. Ó, aqui vamos ver aqui, ó, essa imagem acho que mostra bem um curso utilizando o Moodle. Olha só que legal. Então aqui, ó, ele mostra para nós, ó, quais são os padrões, né? As bibliotecas padrões quando a gente usa o Moodle. Aqui tem também a parte dos cursos que eu posso utilizar ou não, tá certo? Então tudo isso são as possibilidades de eu trabalhar com ele, né? Se eu olhar aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos ver se eu puxo mais uma imagem bacana para mostrar para vocês. Aqui tem um curso bem legal, ó. Então, ó, como é que funciona? Então, né, nesse modelo que eu estou mostrando para vocês, ó, se eu aumentar, então aqui o que acontece, ó? Aqui eu tenho, reparem, a parte do login, ó, aqui está o nome da pessoa que está logado, é possível ser feito logout. Aí aqui, ó, tem o curso, aqui é como se fossem semanas, tá? Imaginem que cada pedaço desse é como se fossem semanas. Aí aqui tem um arquivo PDF, ó, que se eu clicar nesse arquivo PDF, ele vai abrir esse arquivo PDF. Eu tenho aqui a opção, né, de um quiz, que aí com a educação à distância permite fazer o que a gente chama de gamificação. Eu posso criar um curso, que seja totalmente gamificado, né, onde a pessoa pode ver, sei lá, passar de fase. Então, para eu chegar nessa segunda semana, eu obrigatoriamente tenho que ter passado por esse quiz com sucesso, tá? Eu tenho a opção aqui de fórum, tá? O fórum é aquela ideia de eu poder jogar um assunto, eu coloco um assunto em questão e várias pessoas discutem sobre esse assunto, tá? O fórum para educação à distância, quando a gente pensa em educação à distância, a gente tem a famosa, né, a aprendizagem síncrona e a aprendizagem assíncrona, tá certo? O que é feito em tempo real e o que é feito não em tempo real. Então, por exemplo, quando eu penso num chat, então o professor fica disponível, tá certo? Num horário X lá, para conversar com os alunos, para tirar as dúvidas dos alunos. Nesse momento, a comunicação está sendo feita em tempo real. O professor tá mandando, o aluno está mandando a pergunta, o professor está respondendo naquele momento. Agora, quando eu penso num fórum, já não é mais tempo real que eu estou falando. Por quê? O aluno posta uma dúvida no fórum, quando o professor estiver online, aí sim o professor vai responder. Existe também, o grande legal da educação à distância é criar o que nós chamamos de educação colaborativa. O que é educação colaborativa? O professor ele não é o dono do saber, só ele sabe. O professor ele é um mediador onde nada impede de um aluno fazer uma pergunta no fórum e um outro aluno responder. Imaginem que você está na educação presencial e aí você pergunta uma coisa para o seu amigo e o seu amigo te responde. No fórum, isso pode acontecer constantemente. Aí vem o professor e fala, realmente, fulano, o que você disse para o ciclano é justamente isso, ó, e tem mais isso, isso e isso. Então, dá para se aprender muito com o fórum. Eu costumo dizer, o principal exemplo que fórum funciona é o sistema operacional Linux, né? O Linux, quando foi criado lá pelo Linus Torvalds, o Linus Torvalds, que era um finlandês de 17 anos, não conseguia fazer o Linux sozinho, e aí ele pediu ajuda para desenvolvedores do mundo inteiro no kernel. O kernel é o núcleo de um sistema operacional. E aí desenvolvedores do mundo inteiro auxiliaram na criação. Então, quando a gente pensa em educação colaborativa, dá para a gente trabalhar bastante com isso.
Hoje, a gente tem o que nós chamamos de pedagogia ativa. O que é pedagogia ativa? É aquilo que não é parado, é aquilo que o aluno resolve problemas. É uma técnica muito utilizada, e aí de repente pode até cair em alguma questão, quando a gente pensa em educação à distância, na educação como um todo, a gente hoje tem uma metodologia de ensino chamada PBL, que é Problem Based Learning, ou seja, aprendizagem através de problema. Olha só, se eu jogar aqui no Google, quer ver? Olha só que legal, pessoal. Se eu jogar aqui, ó, peraí, PBL. Olha só que legal aqui. Deixa eu só apagar, ó, aprendizagem baseada em problemas. Olha só que bacana. Se eu pensar em aprendizagem através de problemas, eu vou fazer o quê? Eu dou um problema para o aluno e baseado nisso, o aluno vai te responder, o aluno vai desenvolver, tá? Olha só, aqui eu gosto muito dessa imagem aqui. Então, o que acontece? Você tem aqui, né, a aprendizagem como centro, tá? E aí em volta dela você tem a parte de sensação, atenção, concentração, percepção e memorização. Se a gente ir mais fundo ainda nessa parte de pedagogia ativa, de metodologias ativas de ensino, a gente pode chegar... Uma coisa que me incomoda muito é esses termos em inglês, mas não tem jeito, né? A gente tem também a parte de Flipped Classroom. Opa! Flipped Classrooms. O que é Flipped Classroom? É a famosa sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Essa imagem é a imagem que mais me agrada quando o assunto é Flipped Classroom, tá? Olha só, na educação tradicional, que está em inglês essa imagem, né? Na educação tradicional, o que era a educação tradicional? O professor na lousa ensina que 2 vezes 2 é igual a 4, então esse cara é o professor, e o aluno sentado assiste o professor falando, ó, 2 vezes 2 é igual a 4. Essa é a tradicional. A Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, acontece o quê? O professor disponibiliza o material para o aluno, tá? Aqui é fazer analogia a um smartphone, a um tablet ou a um computador que seja. O aluno, tá vendo que o aluno tem o acesso ao tablet? Ó, esse tablet aqui, ó, é o que o professor disponibilizou. Aí o aluno vê e faz as atividades, tá certo? E o professor fica rodando aqui, auxiliando o aluno. É mais ou menos assim, o aluno chega para a sala de aula já sabendo o que ele vai aprender. Na sala de aula tradicional, o professor de forma expositiva passa o conteúdo e o aluno absorve, abre a cabeça lá e coloca todas as informações. No Flipped Classroom, o aluno pega o conhecimento antes e chega na sala de aula podendo discutir sobre esse conhecimento. Aí, olha só, por que eu quis entrar nesse aspecto? Porque não é só na educação à distância que eu utilizo um AVA. Você pode estudar numa instituição 100% presencial, você estuda lá presencial, só que a instituição, para melhorar a aprendizagem, ela coloca conteúdos da disciplina em um ambiente. Aí você tem esses conteúdos da disciplina em um ambiente, então, segunda-feira você vai ter aula de lógica de programação. O que você faz antes de ir para a aula, ou no dia antes, você olha lá os assuntos da lição 3, tá certo? E aí, quando o professor começar a falar sobre... na lição 3 está falando sobre estrutura condicional, tal. Você já sabe, você já faz o link com aquilo que você estudou antes. Essa é a ideia do Flipped Classroom. E aí não fica aquela aula expositiva, onde o professor fica passando conteúdo, aí aquele famoso, posso apagar? Né? E aí você fica só lá copiando, aí a aula tem 50 minutos, 35 minutos o professor demora para pôr na lousa, aí você demora 10 minutos a mais, você sempre dá uma conversinha, e aí quando o professor vai começar a explicar, acaba a aula. Tá certo? A ideia do Flipped Classroom, ou sala de aula invertida, tá? Podemos falar em português, é que, como é um termo, às vezes pode cair na prova do seu concurso com esse termo, é interessante vocês conhecerem, tá?
Aí aqui, como eu separei para vocês, nós temos o Chamilo também. Vamos ver uma demonstração do Chamilo aqui? Então nós temos aqui o Chamilo. Opa, Chamil não, Chamilo. Pensou, pessoal, se fosse alguma coisa pornográfica? Chamilo. Olha aqui, então nós temos o Chamilo. Deixa eu dar uma apagada na minha lousa aqui. Olha só que legal. O Chamilo que tem como logotipo esse... Acho que é um sapo isso, um lagarto, sei lá o que raio que é isso aqui. Mas olha só, aqui ó, eu tenho uma tela do Chamilo, por exemplo, ó, onde você pode colocar os testes, tá certo? A agenda. O conceito é sempre o mesmo, tá? É um ambiente virtual de aprendizagem. O que vai mudar é alguma ferramenta a mais, alguma ferramenta a menos, como que as informações são disponibilizadas. É igual, por exemplo, você trabalha numa empresa que tem lá um sistema de informação, um ERP, e é de controle de estoque. Você vai trabalhar em outra empresa, tem outro sistema, mas o conceito, né, claro que aí seguindo as necessidades dessa nova empresa, mas o conceito é o mesmo. É mais ou menos o que acontece quando a gente fala de aula. Então aqui são os groups, tá? Entrar nos chats, fórum, tá certo? Links, se tiver alguns links para você poder ter acesso. Os Dropbox, que hoje está muito utilizado. Users, né? Se você quiser fazer uma troca sei lá, bater papo com usuários, é por aí que você vai ter o acesso a eles. Aí nós temos também o Blackboard. Blackboard já no caso é pago, tá? Mas também tem bastante aceitação, conheço bastante universidade que usa o Blackboard, tá? Pareceu tradicional, né? Então aqui, ó, nós temos exemplos de Blackboards. Então se eu puxar aqui, por exemplo, esse aqui acho que parece que está bem interessante. Se eu pôr para visualizar essa imagem, ó. Então aqui nela, ó, reparem. Então eu tenho, ó, todos eles têm o calendário. Acho que está claro para todos, né? Fica claro, eu não gosto da caneta preta, prefiro a vermelha. Fica claro para todos o quanto é importante ter uma rotina na educação à distância. Reparem que todos os AVAs têm o calendário em destaque, ó. Aí aqui tem os conteúdos, tá? Aqui tem, ó, pode ver, ó, chat, né? O bate-papo, calendário, discussão. Aqui goals seriam metas, tá? As assinaturas, a parte de e-mail, uma biblioteca, normalmente as universidades à distância assinam aí bibliotecas virtuais, né? A Pearson, por exemplo, tem um programa bem legal de biblioteca virtual, tá? Os web links, tá? A SCORM, esse termo interessante vocês guardarem, tá? SCORM é o que vai registrar os seus acessos. Então, por exemplo, tem a disciplina X e aí digamos que você só pode fazer a prova quando você chegar em 100% de acesso. Como que o AVA mede esse 100% de acesso? É SCORMizando esse parâmetro, tá? Então, quando a gente fala em educação à distância, SCORM é o que vai medir o quanto você já acessou a plataforma. E eu posso medir tanto quanto você acessou, como também eu posso medir o seu rendimento. Então, digamos que tenha questões, então eu posso pôr uma bateria de questões e se a pessoa acertar menos que 50%, eu passo uma nova bateria. Aí se ela acertar mais de 50%, aí ela pode passar para o próximo nível, que aí é a famosa gamificação. Tá ok? Para finalizar, nós temos o Sakai, que é pouco utilizado, eu particularmente nunca utilizei ele, os outros três eu já utilizei, né? Tanto o Blackboard. O Blackboard eu já usei até como aluno, o Moodle também como aluno e como professor, e o Chamilo apenas como professor. Mas reparem que ele tem o mesmo princípio também. Sempre em destaque o calendário, né? O calendário em todos os AVAs, aqui tá bem pequenininho, mas também vai ter a parte de vídeos, a parte de e-mails, a parte de fórum, de chats. O conceito é mais ou menos esse. É mais ou menos esse, não, é esse. Espero que vocês tenham entendido sobre o ambiente virtual de aprendizagem, o LAVA ou LMS, Learning Management System, e até a próxima.